dá essa alegria de nos encontrarmos. Eu quero pensar um pouquinho com você, dentro de um texto bem conhecido nosso, mas Deus traz sempre novidades para o nosso coração, Ele sempre nos revela a sua palavra de uma forma muito especial, e eu quero que você tome posse da palavra, que você deixe o Espírito Santo falar com você, e que essa palavra possa verdadeiramente produzir, assim como a chuva caiu hoje sobre a terra e penetrou no solo. Abre o teu coração, deixa a palavra do Senhor penetrar na sua alma, no seu espírito, deixa que o Senhor transforme a sua vida. Não crie bloqueios e barreiras para impedir o acesso da palavra do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Derrama-se, amém? Derrama-te na presença do Senhor, diante do Senhor que te criou. Uma falta comprometedora, quero pensar um pouquinho sobre isso. Uma falta comprometedora. Há questões na nossa vida que, se faltarem, você consegue passar sem elas, você consegue sobreviver, você consegue talvez até mesmo colocar outra questão. Há questões que, se faltarem, vão trazer alguma dificuldade e vão comprometer o resultado final. E há questões que são imprescindíveis, que, se faltarem, de fato estaremos perdidos. E Deus, Ele trabalha e trabalhará no nosso coração nessa noite, mostrando algumas faltas, e a principal falta que devera não pode acontecer em nós é a presença de Deus. Amém. É a presença de Cristo. Essa falta não pode acontecer. Você não pode estar na ausência do Senhor. Você não pode perder a oportunidade de ter Cristo com você, estar nele. E Deus, Ele quer te dizer que verdadeiramente Ele supre todas as faltas. Quando o salmista, no Salmo 23, no primeiro versículo, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará, escuta isso, nada te faltará dentro daquilo que é imprescindível para a sua vida. Nada te faltará dentro daquilo que é manutenção para a tua existência. O Senhor é o teu pastor e nada te deixará faltar dentro daquilo que é imprescindível para você, daquilo que você precisa para viver, para vencer e principalmente para conhecê-lo. Não te faltará. Talvez você encontre algumas ausências, algumas faltas, mas eu quero que você pense nessa noite: você não pode estar em falta. Você não pode estar em falta. Deus levanta-nos e Ele se coloca na posição de guia. O Senhor é o meu pastor. Ele se coloca na posição de guia para nos levar, para nos conduzir para ao abastecimento da nossa alma, o abastecimento da nossa vida. O salmista também, no Salmo 34, versículo 9, ele vai dizer assim: olha, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Com o Senhor você não terá falta alguma daquilo que é imprescindível. Por que eu estou insistindo nisso? Porque talvez você olhe para a sua vida e você diga assim: mas está me faltando isso. Mas aquilo que é imprescindível para você, aquilo que você não pode viver sem, Ele não te deixa faltar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E aquilo que Ele não deixou faltar e que você não pode viver sem, e que a sua vida não tem prolongamento sem, e que você não pode nunca imaginar a vida eterna, é Cristo. Mas Ele não te deixa sem o Senhor Jesus. O problema humano
nunca será ocasionado por uma falta divina, mas sempre por nossas próprias faltas. Nós é que faltamos, nós é que falhamos, nós é que nos perdemos na caminhada. Moody, um grande evangelista, um grande pregador, um grande teólogo, ele disse assim: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que são cheios de si mesmos. Deus sempre supre aquele que guarda espaço no seu coração para receber dele. E eu quero que você guarde no seu coração nessa noite para receber do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, no capítulo de número 18. Lucas capítulo 18, versículo 18 a 23. As crianças estão animadas hoje, né? Amém? Encontrou? Amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você Lucas 18, a partir do versículo 18. Diz assim, escuta: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração. Sacode-nos, Pai. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Estamos diante de um relato de um príncipe, de alguém que tinha boas intenções, de alguém que está preocupado com a vida após esta jornada terrena. É alguém que tem uma preocupação profunda, alguém que realmente deseja coisas mais profundas, mais amplas. Estamos diante de alguém que deseja e se esforça para manter uma vida correta. Olhamos aqui e vemos isso. Mas Jesus, ele olha para esse homem e ele diz que esse moço, esse jovem, esse príncipe está em falta. Falta-te uma coisa. Porque na verdade, não são apenas as boas intenções. Não são apenas os bons sentimentos, o desejo de viver correto. Não são apenas estas coisas que vão alavancar a nossa vida. Não bastam apenas então as boas intenções. Não bastam apenas esclarecer dúvidas, como ele foi na presença de Jesus para esclarecer uma dúvida que tinha. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos corresponder às exigências de Jesus. Aquele moço chega perto de Jesus e ele quer esclarecimento acerca da vida eterna. Jesus declara alguns mandamentos e ele diz que observa desde a sua mocidade. É uma boa pessoa, mas não somente ser boa pessoa, ser bom, mas nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor deseja de nós. Você tem correspondido às expectativas de Deus? Você tem correspondido às expectativas de Jesus? Falando sobre falta, eu olho para esse moço, para esse jovem, e não faltou para esse príncipe uma busca profunda. Versículo 18, acompanhe esse versículo comigo. Olha a pergunta desse moço, olha a pergunta desse jovem: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele se mostra profundo nas suas buscas.
Ele podia estar buscando de Jesus saber outras coisas, coisas banais, coisas supérfluas. Qual será o meu futuro? Talvez a namorada que vai trazer alegria ao meu coração. Ele poderia desejar de Jesus muitas coisas, mas ele, olhando para Jesus, disse: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tem pensamentos profundos. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com profundidade. Deus tem coisas mais profundas do que as coisas corriqueiras do dia a dia. Muitas vezes nós nos preocupamos muito apenas com as coisas terrenas aqui, mas Deus quer ser buscado para coisas maiores, mais íntimas e mais profundas, porque Deus, Ele quer abrir a sua visão, o seu coração e a sua mente para o céu que Ele tem preparado para você. Então toma posse da sua bênção, porque Deus tem bênção para a sua vida. Esse menino, ele demonstra bastante sabedoria, e eu olho aqui porque ele diz nas suas palavras, nestas palavras, que ele crê que há vida após esta vida terrena, e ele crê também na eternidade. Ele crê que há uma vida eterna. É um menino inteligente. E eu fiquei analisando essa pergunta desse moço. E quão profunda essa pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Presta atenção. Primeiro ele diz assim, que hei de fazer. Quando ele pergunta isso para Jesus, que hei de fazer? Ele está dizendo assim, olha, eu entendo que eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou buscando. Eu entendo que o alcance da vida eterna também cobra de mim algo. Que hei de fazer? Eu entendo que eu também preciso dar alguns passos. Se há uma vida eterna e se ela foi estabelecida, no caso hoje para nós em Jesus, no seu sacrifício vicário, mas ele está ali conversando com Jesus, Jesus ainda não morreu, mas hoje para nós, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nós sabemos a resposta. Mas aquele moço, ele está entendendo que ele precisa dar alguns passos para alcançar essa vida eterna. E analisando algo ainda maior, ele vai dizer assim, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele entende que a vida eterna, ela não é algo que eu alcanço pelo meu próprio trabalho, algo que eu alcanço pela minha própria competência, algo que me é propriedade. Ele entende que não é uma conquista pessoal. Ele está dizendo aqui, olha, como herdar a vida eterna? Ele entende que vida eterna é herança. Se hoje eu fosse te perguntar, se alguém chegar para você hoje e te perguntar assim, como hei de herdar a vida eterna? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Bom, se nós entendermos como ele responde aqui para Jesus, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele entende que vida eterna é herança. O que nós precisamos fazer para herdarmos alguma coisa? O que nós precisamos ser? Hein? Filhos. Porque quem herda são os filhos. Então nós precisamos ser filhos. Mas fiquei pensando nessa resposta dele. Eu preciso herdar. Que hei de fazer para herdar? Eu preciso ser filho. Mas, se for diante dos homens, essa questão, se o DNA deu negativo, quantas pessoas querem
admitir filhos de celebridades, mas não conseguem passar no teste do DNA. Deu negativo, não é filho, não tem herança. Mas ele está dizendo aqui para nós, e nós fôssemos responder isso. Diante de Deus, a possibilidade de se tornar filho para se tornar herdeiro? E eu digo sim, a possibilidade de se tornar filho e se tornar herdeiro. Porque como nós iniciamos dizendo que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e quando eu frisei com você que o Senhor não deixará faltar aquilo que é imprescindível, então se te falta aquilo que você precisa para se tornar filho de Deus, para se tornar herdeiro e para herdar a vida eterna, o Senhor te dá oportunidade. O Senhor te adota por filho. Como eu disse domingo passado, Jesus, ele deixa de ser o filho unigênito para ser o filho primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho, porque fomos adotados pelo Senhor. E nessa adoção, nós nos tornamos os filhos caçulas, aqueles que chegaram após. É importante nós pensarmos isso. Para ser herdeiro eu preciso ser filho, mas como ser filho? João capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eis então a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, como? Crendo em Jesus. Então, se hoje te perguntasse assim, como eu faço para herdar a vida eterna? Bom, se a vida eterna vem por herança, eu preciso ser filho. Se eu preciso ser filho, eu preciso receber Jesus. Recebendo Jesus, eu sou filho, e sendo filho, serei herdeiro. Essa era a resposta que ele precisava. Essa era a resposta que ele estava procurando. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele vai indagando com este jovem. E o texto nos fala que esse jovem também, não faltava para ele observar os mandamentos, a observância dos mandamentos. Versículo 20, versículo 21, o texto vai dizer-nos assim, Jesus falando com ele: sabes os mandamentos? Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21, o jovem diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Não faltava para aquele menino desejo de coisas profundas, desejo de entender acerca da vida eterna, desejo de ampliar o seu conhecimento de Deus. Não faltava naquele menino esforço para tentar observar os mandamentos. Não matar, não furtar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não honrar os pais. Ele lutava para fazer isso, mas Jesus olha para aquele menino e fala para ele: olha, mas ainda te falta uma coisa. Porque não é apenas ter pensamentos profundos acerca de Deus. Não é apenas lutar para obedecer leis e comportamentos e formas de conduta, mas você precisa mais. Te falta uma coisa. Deixa eu te perguntar, hoje na sua vida espiritual, na sua caminhada com Cristo, na sua intimidade com o Senhor, te falta alguma coisa? O que tem te faltado? Porque para esse menino, essa falta é imprescindível para a vida eterna dele, para a salvação dele. É uma falta que, se ele permanece nela, ele não é salvo, ele não alcança vitória. E Jesus, olhando para aquele menino que mostra esses pensamentos profundos e observância aos mandamentos, Jesus, compreendendo aquele moço e fazendo a leitura perfeita dele, Jesus vai dizer: olha, te falta alguma coisa.
Exatamente porque Jesus nos conhece, na nossa intimidade. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Entende isso? Você é feitura das mãos do Senhor. Se tem alguém que Ele conhece a você, se tem alguém que Ele entende a você, se tem alguém que Ele vê e conhece na essência, é você. Se tem alguém que Ele pode ajudar, é você. Então você precisa se posturar diante desse Jesus. Aquele menino então agora se vê, opa, me falta algo, o que me falta? E Jesus vai falar com ele, lá no versículo 22 e 23. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. A falta que Jesus apresentou, olha, te falta isso. Pega os teus bens, vende-os, dá aos pobres. Eu te darei um tesouro no céu. Vem e me segue. Vem e me segue. E essa falta que Jesus aponta é uma falta que está, de alguma forma, comprometendo a salvação e a vida eterna que ele busca. Mas eu olho para esse jovem que ama o seu dinheiro, que ama as suas aquisições, e um jovem agora que o texto nos diz que ficou muito triste, porque era rico, e porque não queria se desfazer. Então aquele sentimento de profundidade, de buscar a vida eterna, e toda a sua observância, quando confrontado com o seu coração que estava no seu dinheiro, ele desistiu daquela busca, e o texto nos diz que ele foi embora triste. Ele foi embora triste. Deixa eu te perguntar, há alguma coisa que você ama muito, mas que o Senhor não ama, e que Ele tem falado ao teu coração, olha, isso precisa sair, isso precisa ser abandonado, isso precisa ser deixado, você precisa viver uma nova vida, e você está postergando, e você está freando, e você está impedindo Deus de agir na sua vida, de realizar? Existe, porque nessa noite o Senhor te diz, olha, essa falta precisa ser corrigida, te falta uma coisa, então não faça com esse moço, não saia triste, mas saia feliz, cumprindo a vontade do Mestre nessa noite. Aquele menino, ele foi embora porque ele fez uma escolha, a escolha pelo seu tesouro. Deixa eu te perguntar, Jesus fala com ele, olha, vende os teus bens, dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Deixa eu te perguntar, você acha que de fato Jesus estava preocupado ou acreditando que o problema daquele menino era ter bens materiais? Era porque ele tinha dinheiro, esse era o problema dele? Então, se tivermos dinheiro, nós precisaremos vender e dar aos pobres para alcançar a vida eterna. É isso que ele estava falando? Era o dinheiro dele simplesmente no ter esse dinheiro? Não era. O que estava atrapalhando aquele menino era o amor direcionado a algo errado, o amor ao seu dinheiro, o amor à sua riqueza. Deixa eu te lembrar uma história do Velho Testamento. Deus, ele fala com um homem de idade chamado Abraão, e você conhece o texto. Ele fala com Abraão e lhe promete um filho na sua velhice. Abraão, já um homem de idade, sua esposa também,
E Abraão vai viver vários anos alimentando aquela promessa, esperando no Senhor. E conclui-se o tempo determinado por Deus. Abraão então recebe pelo poder de Deus um filho. Sara, sua esposa, dá à luz a uma criança. Ela também já uma idosa, dá à luz a uma criança. Imagine o amor que agora Abraão deposita naquele menino. Imagine o amor que aquele homem deposita naquela criança. Um belo dia, Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu quero que você pegue esse menino e ofereça esse menino em sacrifício. O que, Deus? É isso mesmo. Eu quero que você leve esse menino para o monte que eu vou te mostrar, que você erga um altar e que você sacrifique esse menino para mim. A Bíblia não mostra nenhuma murmuração daquele homem, mas ele faz todos os preparativos e vai. Ele sobe o monte. O menino está perguntando: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele está dizendo para o menino: filho, Deus proverá. E ele está subindo o monte, e ele ergue o altar no cume daquele monte, ele ergue o altar, ele coloca a lenha sobre o altar, e agora ele amarra o menino, e ele pega o menino no colo e coloca sobre a lenha. Ele pega o cutelo, a sua faca, e ele levanta, e na hora que ele vai descer para matar o menino, uma voz do céu brada e o anjo do Senhor fala com ele: Abraão, não faça mal a este menino. E no meio de um arbusto está um carneiro. Pega esse animalzinho e sacrifica em louvor a mim. Eu quero que você acompanhe esse texto de Gênesis 22, 11. Olha só. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Pergunto para você: você acredita que Deus queria esse menino, Isaque, o filho de Abraão, morto? Deus queria ele morto? Não, não queria. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acredita que Deus, ele precisava fazer uma prova dessa com Abraão, para Deus saber o que Abraão sentia por ele? Deus sabe, não sabe? Mas quem precisava ser despertado? O próprio Abraão. Quando Deus ele chama Abraão para oferecer o sacrifício, porque Abraão colocou Isaque num lugar tão elevado que Deus estava ficando na vida dele em segundo plano. E agora Deus pede o menino em sacrifício para quê? Para que Abraão acorde: quem é o primeiro na minha vida? Se eu vou obedecer ao Senhor, matando o meu filho, é porque mais importante na minha vida é o Senhor. E nesse momento, quando Abraão, entende que o primeiro na vida dele é Deus, nesse momento, Deus fala: olha, não faça nenhum mal, porque agora você entende, Abraão. E eu acredito que quando Jesus ele fala com aquele menino, com aquele jovem ali: olha, pega os teus bens e dá aos pobres. Eu vejo um teste também. Porque Deus ele não tem implicância alguma com riqueza, em possuirmos riqueza. Pelo contrário, Ele é Senhor de todo ouro e toda prata. Mas Ele não quer que o nosso coração esteja escravizado nisso.
Então ele queria que aquele jovem, sendo posto à prova, também dissesse: não, eu entrego, eu vendo os meus bens, eu dou os meus bens aos pobres. Eu acredito que se ele tivesse tomado uma postura positiva, Deus tinha dado-lhe muito além, muito além. Porque Deus sempre restitui de forma muito mais generosa do que aquilo que nós damos em obediência. Meus irmãos, aquele homem, esse jovem príncipe, ele precisava de verdade obedecer. Porque Jesus disse para ele: ainda lhe falta alguma coisa. Qual é a falta? O que está faltando? Se Deus olhar para você hoje, será que Ele também diria: ainda te falta uma coisa para você estar verdadeiramente na minha presença? Ainda te falta uma coisa para que você se consagre verdadeiramente a mim? Ainda te falta alguma coisa para que você seja a expressão daquilo que eu espero de você? Para que você seja a sua melhor versão? Ainda te falta alguma coisa? Que coisa é essa? Você sabe o que te falta para que você se aproxime mais. Você sabe dos pecados que te atrapalham. Você sabe das questões que você precisa abandonar e coisas que você precisa buscar. Você sabe, mas você precisa abandonar, porque assim como as riquezas no coração daquele menino o impedia de alcançar a vida eterna que ele buscou saber acerca de, esse tesouro que você não abre mão, também te impede de alcançar a vitória no Senhor. Também te impede de alcançar a vitória no Senhor. Você está entendendo Deus falar? Amém? Olha só. Lucas capítulo 12, versículo 34. Jesus vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não importa se for riqueza, como o caso desse moço. Não importa se um relacionamento, não importa se um trabalho onde Deus é excluído de lá. Não importa o que seja, mas qual é o teu Isaac que você tem que sacrificar? Qual é o teu tesouro que você precisa abdicar? Qual é a questão? Deus te pergunta nesta noite. O jovem escolheu o tesouro, mas o texto nos diz aqui que ele ficou muito triste. Opa, peraí. Se você escolhe o tesouro que você deseja, mas vai ficar triste por quê? Porque ele escolheu o tesouro que correspondia à necessidade, ao desejo, do seu coração, mas não à necessidade da sua alma. Ele escolheu um tesouro que o seu coração desejava, mas que não trazia plenitude no seu íntimo. Olha, por mais que o pecado possa parecer doce, por mais que coisas ocultas que Deus não agrada, e que muitas vezes as pessoas fazem, no escondido, no oculto, escuta, toma posse, e aquilo que se faz também abertamente, porque tem gente que nem esconde, mas Deus está dizendo para você: olha, isso que é o teu tesouro pode até abastecer a tua carne, mas nunca trará plenitude à tua alma, nunca preencherá o teu coração, nunca saciará de prazer real. Você está perdendo tempo. Escolha o tesouro real. Jesus disse: olha, abdica desse tesouro terreno, vem e me segue, eu vou te dar um tesouro no céu. Você deseja o tesouro de Deus? Você deseja os tesouros de Deus para a tua vida? Você deseja seguir ao Senhor? Então, não saia triste nessa noite. Não fique com os teus tesouros abandonando aquilo que Deus tem para a tua vida. E o maior de todos os tesouros
que você pode receber, o maior de todos eles, a grande pérola que você pode comprar, é o próprio Cristo. E Ele é acessível a todos nós. E hoje Deus fala ao seu coração, porque Ele quer que, como Maria, você também escolha a boa parte. Ele quer que você faça a melhor opção. Ele quer olhar para você sem ter que dizer, olha, ainda te falta uma coisa. Você estava indo muito bem nessa caminhada para a aquisição da vida eterna, mas ainda te falta uma coisa. Ele quer olhar para você e dizer, você está pronto menino, está pronto menina, para ir para o céu. Se eu te chamar hoje, eu sei que você está pronto para ir para o céu. E é isso que Deus espera, nos encontrar prontos, porque de fato Ele sabe o dia e a hora de cada um de nós, mas nós não sabemos. E essa informação que não temos, precisa nos trazer a responsabilidade de estarmos prontos todos os dias. Não só porque vamos morrer, mas estarmos prontos porque queremos viver aqui. E não existe vida fora do Senhor. Escuta, o diabo é o único que deseja que você tome a mesma decisão daquele menino. Fique com os seus tesouros, fique com os teus vícios, fique com as tuas causas, com as tuas questões terrenas e abra mão do Senhor. Mas Jesus, a figura de Jesus na cruz do Calvário, Ele não está lá mais, amém? Mas a figura de Jesus de braços abertos, quando Jesus abriu os braços, a trave horizontal da cruz, ela simboliza a totalidade da dimensão da terra. Ela abrange todos os homens. A cruz oferece salvação. Jesus, com os teus braços abertos na cruz, abraça a todos nós. Ele chama toda a humanidade à sua presença, para os teus braços de amor. E a cruz, na sua trave vertical, ela nos diz assim, olha, há uma ligação em Jesus da terra ao céu. E se estás no Senhor Jesus, então poderás contar com essa vida eterna que o jovem rico buscou saber a respeito, mas quando confrontado para deixar os seus pecados e entregar-se nas mãos de Cristo para alcançar a vida eterna, ele escolheu as coisas dessa vida. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha nessa noite? Eu falo isso com aquele que ainda não fez a sua decisão a Cristo. Mas eu falo isso com todo aquele que já fez a sua decisão a Cristo, mas que entende que precisa melhorar nessa caminhada. O que te falta? O que te falta para você melhorar a sua caminhada? Deus me tomou essa madrugada e o sono fugiu. Era umas 3:pouca. E Deus começou a trazer-me preocupação no meu coração acerca de uma série de questões. Mas Deus não me mostrava questões da igreja, questões de pessoas diversas. Deus me mostrava questões minhas. Porque quando eu ajoelhei antes de dormir, eu fiz uma oração pedindo, Senhor, eu quero de fato ajustar a minha vida. Não nas coisas que eu vejo apenas, mas eu quero ajustar a minha vida naquilo que o Senhor vê. Naquilo que o Senhor vê e que o Senhor entende que precisa de ajuste. Porque eu não quero deixar resquícios ali e aqui. Eu quero ser melhor e quero dar o melhor ao Senhor. E eu insisti tanto nisso. E Deus me acordou de madrugada e falou assim, você quer mesmo? Então tá aqui, ó, é isso. E eu dormia, tentava dormir, e aí ele me acordava, é isso.
E foi até às 6. Até às 6. Levantei várias vezes, orei ao Senhor, agradeci a Deus e disse: Senhor, entendi. Eu entendi. E eu queria que você entendesse também. Mas escuta, não é a palavra do pastor que vai te influenciar ou fazer diferença em você. Não é a palavra de Jesus que vai fazer diferença em você. É você. É você. Porque aquele moço, esse moço aqui, o príncipe, esse jovem príncipe, ele ouviu a palavra de uma pessoa excelente, do Filho do Deus vivo. Ele recebeu a resposta que ele precisava. Ele teve a resposta adequada para a vitória dele. E não fez diferença na vida dele. Por quê? Porque faltou a resposta dele. Faltou a parte dele. Depende de você. Você pode ouvir todos os sermões pelos pregadores mais eloquentes. O próprio Senhor Jesus pode descer aqui e falar contigo. Mas se você não der credibilidade e se você não buscar excelência diante de Deus, nada muda. E amanhã é segunda e as coisas que sempre aconteceram continuarão acontecendo. Não há novidade, por quê? Porque você voltou para a vida como a mesma pessoa. E Deus está dizendo: olha, volta para a vida hoje de forma diferenciada. Não aceite mais ser você de ontem. Seja um novo você, mais próximo de Deus, mais cheio do Espírito, mais quebrantado, mais desejoso de amar e apontar menos dedo. Pegue as pedras das tuas mãos e lance para longe de você. Não seja apedrejador, mas seja aquele que acolhe. Tenha um coração que ame. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Jesus deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pegadas, as suas pisadas, diz a palavra. Então toma posse, seja melhor, faça o melhor. Depende de você. Uma falta comprometedora. Aquela falta comprometeu a vida daquele jovem. Eu não sei da sua vida, é só você e Deus. Como igreja do Senhor, ou mesmo não sendo ainda evangélico, não sendo crente, independente. Não existe melhor. Todos nós estamos caminhando. Mas Deus tem uma proposta para você. E Ele quer te chamar a uma nova vida. E eu quero ministrar uma palavra de oração sobre você. Você que deseja. Você que quer. Porque eu decidi no meu coração há muito tempo que eu quero. E a cada dia eu tenho decidido mais. Não me conformar. Não me conformar com este mundo, não me conformar com o meu pecado, não me conformar com a mesmice da minha própria vida, da minha própria existência. Eu preciso mais, eu posso mais. Mas você pode mais o quê? Eu posso mais no Senhor. Posso me aproximar mais dEle, posso ser mais quebrantado, posso ser mais cheio do seu Espírito. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Coloca a tua vida no altar. Eu não sei se existe falta em você, mas se há, coloca diante de Deus agora. Coloca diante de Deus, pede perdão, arrepende-se. Vamos viver uma nova vida a partir de hoje, vamos. Uma vida sem essa questão que você está lembrando aí na sua mente. Sem essa questão que você colocou aí, você entende que precisa sair e que você não tem deixado sair. Que muitas vezes você já ouviu palavra que te tocou e você não entregou essa causa e você não abriu mão dessa questão, você não venceu essa questão porque é o seu tesouro. Mas Deus te diz nessa noite, abre mão disso. Lança fora isso no nome de Jesus.
Deixa eu trabalhar na sua vida. Deus Todo-Poderoso, nosso Santo e Eterno Pai, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é soberano sobre céu e sobre terra, o Senhor tem o domínio sobre todas as nações, sobre todas as vidas. Nós somos feituras das tuas mãos. Pai, nós lemos na tua palavra que todas as coisas foram feitas por Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Por isso nós nos derramamos nas mãos do Senhor, implorando nesta noite, Pai, em o nome de Jesus, a mudança radical na nossa vida. Deus, nós abdicamos destas questões que representam falta, nestas questões que representam importúnio, pecado e atraso de vida para nós, nestas coisas que têm travado e amarrado a nossa caminhada cristã. Nós estamos entregando nas tuas mãos agora, abdicando, abrindo mão destas coisas, porque nós precisamos, Pai, e nós queremos viver na do Senhor, viver em novidade de vida. Nós queremos, Pai, a consagração, e eu quero ministrar vitória sobre a vida daquele que crê. Eu quero ministrar bênção sobre a vida daquele que entende, que deseja mais do Senhor. Eu quero ministrar poder do teu Espírito Santo e porção dobrada deste Espírito para todo aquele que diz que deseja e crê no Senhor, para todo aquele que diz nesta noite: este pecado não mais me pertence, porque eu pertenço ao Senhor, eu sou nova criatura, e agindo o Senhor ninguém pode impedir, e esse pecado não me pode impedir mais de ser liberto, porque se o Filho me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Deus Todo-Poderoso, eu ministro sobre este teu filho, sobre esta tua filha, a bênção da libertação. Que este problema, Pai, lembrado, seja tirado agora, no nome de Jesus. Que esta falta seja abandonada agora, no nome de Jesus. E que todo mover do inferno, que ficava, Pai, espreitando esta vida para fazê-la cair sempre no mesmo buraco, que em o nome de Jesus seja repreendido agora, para a glória do Senhor. Seja repreendido em o nome de Jesus, todas as potestades, todos os principados, todos os demônios do inferno que têm atormentado essa vida, que têm tentado fazer cair, que têm ministrado contrário a essa vida, eu quero te pedir no nome de Jesus, que caia por terra tudo isso, e que esta vida seja e viva para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa meu irmão e a minha irmã em Cristo, e que possamos caminhar vitoriosamente. Deus, eu quero ver essa vida florescendo, Pai, e frutificando para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, te faça caminhar de forma sadia em nome de Cristo. Amém? Glória a Deus.